Olá para você que está acompanhando aqui o nosso podcast de hoje. Receba a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Júnior Figueira. É uma alegria muito grande estar com você em mais essa oportunidade que Deus está nos concedendo. Aqui está mais um podcast. Hoje nós vamos aqui falar sobre mais um tema muito relevante, muito interessante. Eu creio que vai ajudar muito você, que vai acrescentar muito na sua vida. Agora, antes da gente prosseguir aqui, como de costume, eu quero pedir para você, se você está ouvindo pelo rádio, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar aí. E você que está pela internet, eu quero convidar você para não ficar só para você esse conteúdo, que você possa compartilhar com alguém, envia para alguém esse link pelo Facebook, pelo YouTube, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu creio que hoje esse assunto aqui ele importa muito, ele interessa muito para todo mundo que já tomou a sua decisão de se entregar totalmente a Jesus. E eu entendo que uma coisa que acompanha o novo convertido, uma coisa que acompanha a pessoa que se entregou a Deus, é o desejo de ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, eu diria que todo novo convertido, toda pessoa que ela se tornou ali uma pessoa salva em Cristo, ela passa a ter o desejo, ela passa a querer muito ser usada por Deus. Então eu já tive várias vezes conversas com pessoas que chegavam a mim e cheias ali de vontade, cheias de desejo de realmente fazer a vontade do Senhor. Agora, o que eu quero aqui falar nessa oportunidade, nesse podcast, é exatamente sobre cuidados que nós temos que ter. Cuidados que nós temos que ter nesse momento da nossa recém-conversão ao Evangelho, dessa nossa recém-chegada ao corpo de Cristo. Agora, só para a gente entender melhor isso aqui, o que eu quero falar o nosso tema aqui hoje é construindo a base. Então, quando a gente fala sobre construir a base, o que eu quero dizer com isso? Ora, você sabe que base é tudo aquilo que é feito, é tudo aquilo que é construído a fim de dar estabilidade, a fim de dar ali uma sustentação a algo que vai ser construído em cima dessa base. Então, se a gente pegar o exemplo de um edifício, de um prédio, ele fica muito alto depois de pronto, só que antes de construir aquela parte que você consegue ver, aquela parte que você observa, ele tem que ter a sua base. Então, a base de um edifício, a base de um prédio é tão importante a ponto, uma coisa interessante é que a base, ela nem sempre dá para ser vista. Você, às vezes, não consegue enxergar a base, mas se ela não estiver lá, você vai perceber. Por quê? Porque aquele edifício, por mais que fique bonito depois de pronto, se a base dele não é boa, qualquer tipo de oscilação, qualquer tipo de vento, qualquer tipo de situação que pode ocorrer, vai derrubar esse edifício. Então, quando a gente fala de base, a gente fala sobre construir algo a fim da gente ter uma firmeza e uma estabilidade. Agora, quando nós falamos da vida com Deus, da vida no Evangelho, que esse é o nosso foco aqui, a gente fala sobre também a necessidade de construir base, de termos base. É preciso entender que o Evangelho, ele tem a sua profundidade. Eu diria que nós temos
condições de, talvez uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, ela vai ouvir a primeira vez, ela já vai entender que ela precisa receber Cristo, e muitas pessoas já fizeram isso. Agora, o ponto é que quando eu reconheço Cristo e quando eu me volto para Ele, agora eu preciso de um tempo e de um momento onde eu vou estruturar a minha vida com Ele. Então, nós não podemos pensar que eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou aceitar Jesus e no mesmo instante eu já estou pronto. Não. Na verdade, quando nós entregamos a vida a Jesus, inicia em nossa vida uma obra que ela só vai terminar lá quando Jesus voltar para buscar a igreja. Então, todos nós que estamos aqui, estamos vivendo um processo de obra, ou seja, Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Agora, é preciso entender que uma obra ela tem várias etapas. É preciso entender que uma obra ela tem vários estágios e a questão é, nós temos que interpretar, temos que entender em qual estágio a obra de Deus está na nossa vida. E eu vou dizer para você aqui que enquanto a obra de Deus na nossa vida ela não saiu do fundamento ou do alicerce ou da base, nós precisamos entender o que está ao nosso alcance e o que não está. Porque quando a gente fala sobre ser instrumento de Deus e sobre fazer a obra de Deus, nós falamos sobre exatamente termos base, exatamente termos um alicerce. Então, é preciso entender que enquanto estamos nessa base, enquanto estamos nesse alicerce, de maneira nenhuma eu posso me lançar a fazer a obra de Deus. Então, o que nós vemos muitas vezes são pessoas que estão ali se colocando e se lançando a fazer a obra, a pregar, a fazer missões, a fazer um monte de coisa, sendo que essa pessoa ainda não tem uma base pronta. E quando uma pessoa sem base pronta, ela se lança a fazer a obra de Deus, ela pode estar caminhando para um fracasso total e uma derrota espiritual que pode até mesmo tirar essa pessoa da presença de Deus. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito importante. É preciso entender que sim, é muito importante que nós venhamos fazer a obra de Deus. É muito importante que nós venhamos viver a obra de Deus. Venhamos contribuir para o crescimento da obra de Deus. Agora, é preciso entender em que momento que nós estaremos prontos para isso. Porque se eu ainda não estou pronto, se eu ainda não estou preparado, se eu não tenho base ainda e eu me lanço a fazer, eu posso estar plantando algo que pode custar até mesmo a minha presença no corpo de Cristo dentro da igreja. Eu preciso entender o momento. É preciso entender em qual momento você está. É preciso entender em que momento a sua vida espiritual está. Porque, de repente, você está se considerando pronto, mas você ainda está construindo a sua base. Ainda você está num processo de permanecer ali construindo uma base para só depois você começar a construir o edifício. Agora, o que eu quero que você entenda é que Deus, o próprio Deus, ele é aquele que nos dá uma missão, mas que também ele nos fala sobre ferramentas e sobre estarmos preparados. Se a gente for observar Deus no próprio Antigo Testamento, o que nós vemos? Nós vemos Davi, ele sendo ungido rei, mas passaram-se muitos anos até que ele, de fato, se tornasse rei.
Então, a gente vai ver na Bíblia que Deus ele sempre trabalhou com momentos aonde foi construída a base para só depois, de fato, o edifício ser construído. É preciso entender que nós podemos hoje receber uma palavra de Deus, talvez você recebeu uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, uma profecia que veio sobre você, falando sobre uma obra que Deus tem na sua vida. E eu creio que Deus tem uma obra na sua vida. Agora, não é porque Deus falou agora que essa obra já vai começar agora. Porque muitas pessoas, elas dizem, não, Deus falou comigo que Ele quer me usar. Ora, mas quando Ele quer usar? Em que momento Ele vai te usar? Qual é o dia, qual é o mês, qual é a data que Ele vai te usar? Tudo isso é preciso ser levado em conta, porque Deus pode ter falado com você hoje, mas ainda pode levar um longo tempo até que as coisas de fato aconteçam. Então, não tenha pressa, não se precipite, não tente se lançar na base da força do braço. Não tente se colocar no lugar onde Deus ainda não está te levando. Eu já vi isso acontecer dentro da igreja, pessoas com uma certa influência, com pastores, com líderes, que acabam ali se lançando e se colocando em lugares onde Deus não colocou, e essas pessoas não permanecem. Então, você precisa entender que você deve estar no lugar que Deus te colocou, na hora que Deus te colocou. Agora, uma coisa importante para falar sobre isso, e já que a gente está falando desse processo da pessoa que chegou na igreja e a pessoa que agora ela é uma nova convertida e que agora ela ela tem fome, ela tem sede de fazer a obra de Deus. Agora, como que ela se prepara? Talvez a pergunta é essa: como que eu me preparo? Como que eu vou contribuir para essa base ser construída? Tem coisas aqui muito práticas, né, básicas, que talvez você até já ouviu, mas eu quero aqui listar para você esse passo a passo. Leitura da palavra. Ora, se nós queremos preparo e se a gente quer ter uma base construída, sólida, a primeira coisa é leitura da palavra, mas não só leitura, a leitura e a prática da palavra. Porque o próprio Senhor Jesus diz que se a gente só ouve a palavra e não pratica, a gente não está construindo uma casa na rocha. A gente não está criando ali uma casa, uma construção na rocha. Então, a gente não vai ter firmeza. Então, você tem que ler a palavra, estudar a palavra, e você tem que permitir que a palavra venha influenciar sobre você. Você tem que se render à palavra. Você não deve ler a Bíblia para tentar discutir sobre a Bíblia. Você vai ler a Bíblia para deixar a Bíblia dominar a sua vida, para deixar a palavra de Deus guiar os seus passos. Então, me assusta muito pessoas que querem se dizer prontas, mas ainda nem leram a Bíblia. E se leram algumas partes apenas. A Bíblia é um livro para ler, para ser lido por completo. Eu me assusto muito com pessoas que se dizem pregadoras do Evangelho, mas que nunca leram a Bíblia toda. E eu me sinto aqui, eu diria que no direito de falar sobre isso, porque para muitos falar sobre isso é desmerecer a pessoa, é tentar desfazer da pessoa, e de maneira nenhuma. Eu estou falando aqui sobre uma responsabilidade. Se você prega a palavra de Deus, é sua responsabilidade ter lido a Bíblia toda. Se você quer você quer estar preparado para fazer a obra de Deus, você tem que conhecer a única fonte de conhecimento sobre Deus. Como que eu vou fazer a obra de Deus se eu não conheço o que o livro que fala sobre ele diz sobre ele? O que eu vejo muito são pessoas que apenas repetem o que já ouviram, apenas repetem o que outros pregadores falaram, apenas repetem o que alguém pregou no púlpito, mas a pessoa mesmo, ela nunca se deu ao trabalho de ler a Bíblia e de conseguir entender a Bíblia para poder ela mesma criar uma base nas Escrituras.
Eu quero convidar você aqui hoje para criar a base, você novo convertido, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós temos 66 livros da Bíblia, aonde você vai mergulhar, aonde você vai, de fato, ler a palavra de Deus, você vai conhecer a palavra de Deus e você vai construir a sua base. E claro que a leitura acompanhado da prática, da obediência. Segunda coisa, oração, vida de oração. Eu vejo muitas pessoas que querem se tornar instrumentos de Deus, mas não semeiam vida de oração. Você tem que orar. O próprio Jesus orava. O próprio Jesus, ele clamava ao Pai. Nós temos que seguir essa linha de oração. Nós temos que ter vida de oração. Temos que nos deixar ali levar a termos uma vida que flui na oração, e a oração deve ser algo constante na nossa vida. A oração, ela vai criar uma base muito sólida. Você vai estar criando uma base muito sólida se você semear na oração. Agora, junto com a oração vem o jejum, porque o jejum, ele vai mortificar a sua carne. O jejum vai trazer força ao seu espírito. E quanto mais você anda no espírito, mais você deixa de praticar obras da carne e mais você vai estar criando uma base. Mais você vai estar criando uma estrutura. Então, oração e jejum é o que vai te fazer viver essa base. Eu vejo muitas pessoas que ficam ansiosas e querem se lançar, querem fazer a obra de Deus. Agora, ao invés de você ficar se precipitando, ao invés de você ficar tentando fazer o que ainda não está na hora de você fazer, por que você não vai para a oração? Por que você não vai para o jejum? Vai lá para a oração, vai lá para o jejum, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Agora, uma última coisa que eu quero listar para vocês é a comunhão dos santos. Quando você é um novo convertido, você ainda está criando a sua base, você ainda está construindo a sua base com Deus, esse é o momento de você se cercar de pessoas que já são da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque vai existir um momento na sua vida onde a própria missão da igreja vai exigir de você que você se misture com pessoas que não são da igreja, para você poder ganhar vidas para Jesus. Agora, esse andar junto e estar junto com pessoas que não são da igreja não é para um novo convertido. O novo convertido precisa se cercar de pessoas que influenciam ele a servir a Deus. Muitos novos convertidos não conseguem se manter firmes porque eles não se cercam de pessoas que já são da igreja. Nós precisamos dessa comunhão de irmãos em Cristo. Essa comunhão de irmãos em Cristo é o que nos dá um ambiente favorável para que a gente construa a nossa base sólida no Evangelho. Agora, vai chegar o momento que a sua base vai estar pronta, e quando a sua base estiver pronta, você já vai estar firmado em Cristo, e agora você vai buscar se aproximar de pessoas que não são de Deus, que não são crentes, para que você possa conduzir essas pessoas ao Evangelho. Mas isso só acontece depois que você já tem uma base construída. Isso é importante de você saber, e é importante você conhecer esses processos da vida. Agora, quando nós aplicamos isso, e quando nós entendemos isso, entendemos que existem os momentos certos. Existe o momento de você reconhecer que precisa de Cristo, aceitar Jesus, aí você se torna um novo convertido, aí você se batiza, aí você ainda está no processo de construir a base. Você se batizou, mas você ainda precisa construir a base. E depois que a sua base estiver totalmente pronta, essa obra de Deus na sua vida ela continua, mas agora já é na construção de um edifício.
porque agora você já tem uma base sólida. Que Deus abençoe você nesta oportunidade, que esse podcast ele venha te ajudar, ele venha abençoar a sua vida, ele venha edificar você. Agora, você que acompanhou aqui, você tem algum amigo, você tem algum irmão, alguma irmã que é nova convertida, é novo convertido, manda esse podcast para ele. Vamos aqui ajudar os nossos irmãos novos convertidos a entender isso, que eu creio que eles darão muito fruto para Deus, mas na hora certa. Só para você entender, é interessante pensar sobre os Salmos de número 1. Eu acho que você já leu aqui os Salmos 1, mas eu quero citar para vocês aqui neste momento, neste podcast, porque eu creio que faz bastante sentido você ler comigo o que está escrito aqui no Salmos 1. Olha só, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Repara aqui, a árvore boa é aquela que dá fruto no tempo certo. É assim, é as coisas encaixadas, tudo no tempo certo. É assim que as coisas funcionam. Que Deus abençoe você. Eu sou o pastor Júnior Figueira e esse foi mais um podcast aqui comigo. Deus abençoe sua vida.